passa a ser única e exclusivamente um jaguar. O espírito comandando as suas ações, os seus pensamentos e as suas palavras, porque é nascido da água, o líquido seminal que gera o corpo e o do espírito. Salve Deus, meus irmãos, através das várias reencarnações, o homem, das várias reencarnações, porque nós não temos condição de saber se já cá tivemos 5, 10, 15, 20, quantas tivemos. O homem tem a oportunidade de, única e exclusivamente, evoluir e conseguir o reino de Deus, que é o que todos almejamos. Isto é a comunhão com os espíritos de luz, onde se sentirá cada um de nós feliz e se sentirá realizado, pleno da sua consciência com o grandioso Pai Celestial e também com a rica e feliz oportunidade que temos na companhia dos nossos grandiosos mentores, denominados pretos velhos. Mas nós não somos acompanhados só por esses mentores, temos mais mentores, mais espíritos nos acompanhando. Salve Deus! Quando Jesus fala, por exemplo, da serpente alçada por Moisés, também é bíblico, não é? Se refere ao ponto de concentração de energia que o patriarca utilizava para conduzir o seu povo, o povo hebreu. Encontramos a passagem da serpente de bronze. Então, partiram do monte, pelo caminho do mar Vermelho, e a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente. Foram muitos e longos anos. E no caminho ele falou, salve Deus, contra Deus e contra Moisés, o povo, não é? Porque nos fizestes subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio, tem fome de pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram, inclusive muitos do povo, desse povo bendito de Israel, que veio o povo a ser o povo de Moisés. E veio Moisés e disse, havemos pecado porque temos falado contra o Mestre Jesus, contra Deus, não é? Então Jesus disse, ora ao Senhor teu Deus para que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido, que a mirar essa serpente que Moisés fizesse, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sendo que alguém mordido por alguma serpente se olhava para aquela de bronze
ficava bem, sarava. Então, Jesus nos fala, quando se refere a ser erguido para salvar os espíritos que estavam mordidos pelo mal, e desta forma teriam, assim, a sua atenção concentrada no Mestre e em sua palavra. A cruz, não é? A cruz, tal como a serpente de Moisés, iria impedir a morte do espírito, que, desta forma, a visse e acreditasse na palavra do Mestre. Na nossa corrente indiana do espaço, adotamos a cruz. Salva Deus! Como recomendou o Cristo, a visão da cruz leva o nosso pensamento ao divino e amado Mestre Jesus. No vale do amanhecer, a cruz marca um ponto cabalístico da força universal, sendo usada uma cruz preta com o sudário branco, representando a trajetória do homem jaguar. Salva Deus! Onde se trava a contínua e feroz luta entre a personalidade e a individualidade. A cruz representa o homem, o sudário, a purificação de sua mente, a sua evangelização, enfim, o seu progresso, o nosso progresso espiritual, porque na nossa doutrina não representa a cruz de modo algum o sofrimento de Jesus divino e amado Mestre. Para nós, Jesus é o caminheiro da vida eterna. Jesus redivivo, Ele continua vivo. O que nos representa para nós representa a nova estrada com amor e luz, é o caminheiro da vida. E inclusivamente quem o seguir sem erros ou enganos, trabalhando na caridade e se preocupando com a sua conduta doutrinária, aperfeiçoando e aprimorando o seu espírito, poderá com certeza alcançar desta forma a vida eterna. Salve Deus! Jesus nunca estranhou a falta de receptividade de suas palavras entre os que o seguiam. Nunca, porque sabia que ali estavam espíritos ainda muito carentes de maior evolução, que não o entenderiam e, inclusivamente, deixariam de acompanhá-lo. Então, salve Deus. Então o jaguar sabe o que isto significa, pois mesmo nossa clarividente mãe Águila 4/108 e os trinos, os arcanos do amanhecer, eles sentem a falta do entendimento de tantas e tantas grandezas que nos foram concedidas e trazidas dos planos superiores, dos mundos encantados, e são, muitas das vezes, absorvidas na medida do desenvolvimento de cada um de nós. Começamos no início palestras, aulas, histórias, tudo faz parte da nossa cultura
tudo faz parte do nosso engrandecimento e conhecimento. Enfim, com o que nos deparamos na nossa doutrina é, com certeza, avaliado de forma individual, dependendo a sua percepção do grau da sua evolução. Evolução de cada espírito, da sensibilidade de cada um de nós para a sua absorção do seu conteúdo, que muitas das vezes está sendo exposto a julgamentos e críticas, porque são os obstáculos com que nos deparamos em nossa doutrina, em nossa corrente indiana do espaço. A crítica, ela surge de uma forma mais simples de julgamento e muitas vezes, salva Deus, disfarçada no conhecimento da natureza, das atividades relacionadas com o comportamento e o desempenho do médium. Salva Deus. Na realização dos trabalhos cabalísticos, não é raro com relação à sua vida particular, mas inclusive estudos inclusivos apurados mostraram que a maior parte das críticas nascem das frustrações, porque nós, seres físicos, temos uma grande tendência a ver e querer o universo dentro da nossa visão. A nossa visão pessoal, não é? O que significa um grande conflito, muitas das vezes interior, que se exterioriza através da crítica, não é? Porque muitas das vezes, geralmente, a crítica, ela nasce de alguém que se julga inclusivamente perfeito por o seu desempenho, por a sua aparência ou por a sua postura moral, não é? E se acha no direito de criticar tudo aquilo que não se ajusta ao seu modelo ideal, ao seu dia a dia, à sua vida, à sua cultura. Quando se critica alguém por estar fazendo algo arriscado ou diferente, na maior parte dos casos, estamos apenas indo contra alguma coisa de que não gostamos, ou então que não temos a capacidade ou coragem de fazer. As críticas são os fatores que mais influem no processo de decisões desde a mais tenra idade, muitas das vezes limitando, em muitos casos, a personalidade na nossa doutrina. Salve Deus! Ouvimos críticas, é verdade, sobre inúmeros mestres e lembramos palavras de nossa mãe, Quatai 108, que sempre condenou criticar, julgar ou chamar a atenção de quem quer que fosse, não é? A crítica, ela pode ser cruel, atingindo muitas das vezes profundamente o seu alvo e não leva a coisa alguma que não seja muitas das vezes a um conflito, muitas das vezes a artimanha da crítica construtiva não libera de forma alguma o caráter de julgamento e, portanto, também deve ser evitado.
salve Deus, devemos e podemos conservar, ensinar, avaliar, enfim, ajudar a quem está agindo, muitas das vezes incorretamente, em função de padrões ou leis estabelecidas, buscando assim, desta forma, corrigir ou não agravar um erro que, em sua maior parte, existe pela falta de conhecimento e não pela vontade de ser cometido. Devemos, com certeza, evitar criticar alguém e, quando formos criticados, devemos ouvir com tolerância, humildade, amor, concordando inclusive com o nosso crítico, por mais estúpida que nos pareça a observação, sem revidar e sem discutir, buscando a nossa paz, o nosso equilíbrio, a nossa harmonia interior e pedindo que as forças benditas dos mundos encantados possam equilibrar aquela pessoa, porque todos tiveram as mesmas oportunidades e aulas, as mesmas consagrações, a mesma doutrina, e se não estão de acordo com o que pensamos, com o que nós muitas das vezes pensamos estar certo, então não querem, com certeza, a nossa ajuda. Vamos deixá-los caminharem, pois terão que prestar contas a alguém que está muito, muito acima de nós. Salva Deus, não é? E se nós quisermos progredir, temos que trabalhar mais do que criticar. E aqui faz lembrar o Mestre Jesus. É sempre, não é? O Mestre Jesus, grande número de discípulos abandonou o Mestre, ficaram só os 12, não é? E Jesus perguntou-lhes se eles também o iam abandonar, deixá-lo. Simão, Pedro, o grande espírito missionário, conhecendo todo o poder e a natureza do Mestre Jesus, reafirmou a sua confiança na nova caminhada, na nova estrada e nos ensinamentos do caminheiro, não é? Graças a Deus, sabendo que a natureza divina de Jesus lhe permitia anunciar a ascensão, subir a um lugar onde primeiro estava, isto é, nos planos divinos de Deus Pai Todo-Poderoso, porque a expressão também diabo, usado por Jesus, referindo-se a Judas, não tinha o significado que hoje lhe é dado. Diabo ou demónio era a denominação do espírito com pouca evolução, ainda ligado às coisas materiais, ao orgulho e à ambição. E aqui está mais uma vez o amor de Jesus, divino e amado Mestre. Ele sabia da futura traição de um dos 12. Então, porque Jesus não o apartou, mais uma vez o Mestre nos demonstrou o seu amor incondicional, a sua tolerância, a sua humildade e deixando junto de si um espírito difícil para que pudesse ser ajudado pelas vibrações luminosas do grupo dos 12 e desta forma, salva Deus, evitar cair em abismos mais profundos e sofridos. Disso o Jaguar conhece, com certeza, porque
a quantos irmãos temos que nós ajudar muitas das vezes, conhecendo as suas falhas, nos colocando este exemplo do Mestre Jesus, muitas das vezes a nossa vontade de julgarmos o nosso próximo, jaguares, entregues a vícios, criando muitas das vezes situações críticas sob o ponto de vista moral, social, inclusivamente cruzando correntes, caminhando fora da conduta doutrinária. Mas, salve Deus, lembramo-nos de como tia Neiva ficava aborrecida quando alguém ia lhe falar mal de um jaguar. Pois não, nos cabe avaliar nem julgar. O que temos é que fazer é vibrar com harmonia, amor, com quem está mal, para ajudá-lo a se recuperar. Então, nesta maneira, temos que ter a noção do poder do amor incondicional que nós vibramos e que nos vibra. Aqui temos a espiritualidade maior. Temos a espiritualidade maior para entendermos tantas e tantas situações que nos parecem conflituantes, e há quem reclame da variedade, por exemplo, de igrejas e doutrinas que se estabeleceram na comunidade, por exemplo, de hoje, não é? Do Vale do Amanhecer. Isso não nos ameaça, porque temos a doutrina solidificada em nosso íntimo. Ela faz parte da nossa missão. Esses grandiosos espíritos, muitos dos quais profundamente desequilibrados, serão cuidados pela espiritualidade maior. E todos nós estamos recebendo as forças crísticas de nossos trabalhos devido, salve Deus. Devido à proximidade de nossa, inclusive estrela candente da natureza, das forças, que são geradas pelos outros trabalhos, especialmente pelos avatares, né? Aqui observamos que tem sido maior, inclusivamente, o número de espíritos que deixam as outras linhas para se desenvolverem na corrente indiana no espaço. Conosco, não é? Do que ao contrário, do que jaguares que trocaram de lado. Então, nesta forma, temos que ampliar a nossa visão e aprendermos a sentir o significado mais amplo de tudo quanto contemplamos ao nosso redor. Temos, salve Deus, a garantia de nossa consciência e o conhecimento da nossa doutrina, de sermos médiuns, porque não é só dizer que é médium, não é só dizer que é médium, não é? Tem que saber a sintonia, tem que saber tudo muito bem, não é? Então, isso é o bastante para nós médios jaguares estarmos preparados para os grandes desafios, porque temos recebido a visita de grandes líderes do Vale das Sombras. Temos em nossos trabalhos, salve Deus. Temos, com certeza.
Muitos declararam que já estão, inclusive, infiltrados entre nós, mantendo grandiosas legiões em permanente ação dentro do Vale do Amanhecer. E nos outros templos, todos templos do Amanhecer, todos os templos. Mas será que não haviam baixas nessas legiões? Isto é, alguns daqueles espíritos vinham para o templo e não mais voltavam às suas antigas falanges, não é? Em sua totalidade, reconheceram a realidade dessas situações. Muitos não retornaram porque são envolvidos na força crística de nossas emanações e são doutrinados e são elevados para, salve Deus, outros planos, libertando-se do jugo das sombras. É a parte do nosso trabalho, é um dos objetivos de nossas missões. Temos em contrapartida também algumas baixas, com certeza, em nossas, poderemos dizer em nossas, vamos lá, dizer fileiras, de um modo geral, né? Esses líderes das trevas querem negociar conosco e muitas das vezes alegam que já fizeram os seus contratos com muitos jaguares que foram em busca do alívio de suas situações kármicas. Sabemos que isso é verdade, é possível. Lamentamos, não é? Nós lamentamos pelos que tenham feito muitas das vezes sucumbir às provas sem muitas das vezes alcançarem a verdade de nossa doutrina, não é? Perseguindo muitas das vezes uma verdadeira ilusão, então cometeram o grandioso erro do cruzamento de correntes, deixando-se, salve Deus, levar pela desesperança. Então, salve Deus, meus irmãos, nós temos tudo o que é necessário para nos ajudar os nossos irmãos, quer sejam encarnados, quer sejam desencarnados. Se nós atravessamos alguma crise, fase difícil, podemos estar certos de que estamos tendo a ajuda necessária dos nossos grandiosos mentores, em conformidade com o nosso merecimento. Não há razão para ir buscar auxílio em outras correntes ou fazer contratos com espíritos das trevas, dos vales negros, pois cada um irá pagar essa irresponsabilidade com as suas liberdades, porque quando chegarmos ao desencarne, pelo conhecimento e pela confiança manteremos a nossa fé em Jesus divino e amado Mestre, não é? E nós somos físicos, não é? Nós somos físicos. Pois é, 58 minutos. Nós somos físicos. Temos que trabalhar para o físico. E muitas das vezes nos desleixamos, deixamos de lado a nossa verdadeira consciência e essência. Então, meus irmãos, minhas irmãs, me despeço de todos, desejando a todos um lindo e abençoado dia. Que Jesus divino e amado Mestre possa verdadeiramente encontrar, cada um de nós tenha no seu templo o Mestre Jesus, a força divina de Deus Pai Todo-Poderoso, a força do grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, e dos nossos mentores.
os nossos mentores, que sempre nos assistem, guardam, protegem. E não critiquemos os nossos irmãos, as nossas irmãs. Trabalhemos para podermos desta forma, salve Deus, meus irmãos. De todos me despeço.